Olá, povo de Deus! Espero encontrá-los bem nesta manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Lugar Seguro, onde juntos estamos construindo nosso relacionamento com o Senhor através da sua palavra. Glória a Deus por isso. Por isso, não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos e esteja a par de tudo que nós postamos por aqui, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. O Senhor tem uma palavra ao seu coração. Louvado seja Deus. Então, bora lá para o devocional de hoje. O tema do nosso devocional hoje é: sua fraqueza será uma fonte de força. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Glórias a Deus. Quando você pensa num tema como esse, a sua fraqueza será uma fonte de força. De fato, nós precisamos entender que a nossa dor, ela não vai nos definir, mas eu posso usar a minha dor como fonte de força para abençoar a vida de alguém. Quantas vezes nós passamos algumas experiências na nossa vida onde nós pensamos no momento da dor, no momento da fraqueza, que nós não conseguiríamos, chegar ao final daquela provação, daquele momento, que tudo acabaria ali. Mas o Senhor nos deu força, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e nós conseguimos. E ao invés de viver preso à dor e só com as marcas desta dor, nós transformamos essa fraqueza em força para alguém. Usamos o nosso momento de dor como experiência para levantar alguém. Então, ao invés de você ser conhecido pela sua dor, ser conhecido pela sua fraqueza, você passa a ser uma pessoa que é cheia de possibilidades. Você é possibilidades. Como assim, Miriam? Mesmo em meio à fraqueza que você passou, em meio à dor que você passou, hoje você é alguém que as pessoas olham para você e encontram em você possibilidades. Por quê? Porque você, através do Senhor, se fortaleceu. Então hoje você ajuda alguém, você estende a mão para pessoas que estão passando por situações que você um dia passou. E hoje você se tornou essa fonte de força na vida de alguém. Pois é como o apóstolo Paulo está falando aqui. Não se trata de nós. Não é uma força que vem da gente. Nós somos sim vasos frágeis. Mas o que nos fortalece é o que nós carregamos em nós. Esse tesouro do Evangelho, esse tesouro que é Cristo, que nós estamos carregando dentro de nós. Ele está em nós e é Ele quem nos fortalece. Então, esse é o diferencial. Todas as pessoas podem passar por provações, mas aqueles que passam por provações, tendo Deus na sua vida, tem consolo na provação, tem alegria na provação. Aquele que passa a sua provação, seu momento de fraqueza, com Deus, é abraçado por Ele, cuidado por Ele, e é completamente diferente passar uma provação ao lado de Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar com você hoje aqui para que você entenda o que eu estou falando em relação à fraqueza se tornar uma fonte de força. Nós vamos falar de 5 mulheres. 5 mulheres.
Existem 5 mulheres na genealogia de Cristo. Você já deve ter lido isso. Lá em Mateus capítulo 1. Que essas mulheres, elas eram mulheres improváveis. Elas eram mulheres que sofreram no seu passado. Eram mulheres que tinham uma história, marcas no seu passado. Elas eram mulheres improváveis, mas estão na genealogia de Jesus Cristo. Ser improvável, o que significa improvável? Improvável é que não tem probabilidade de acontecer. Ou seja, é alguém que você vai olhar para ela e vai dizer: essa pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não vai dar certo. Não tem probabilidade dessa pessoa crescer, dessa pessoa evoluir. Não tem probabilidade dessa pessoa sair desta fraqueza. Não existe probabilidade dessa pessoa se levantar deste momento que ela está vivendo. É improvável, aleluia, que ela se levante e continue caminhando. Improvável para quem não tem a Deus. Improvável para quem não carrega o maior tesouro da vida, que é Cristo. Improvável para quem não serve a Deus, mas para os que servem a Deus, tem probabilidade de milagre, de restauração de vida, de força na fraqueza. Para quem serve a Deus, tem milagre, tem força na fraqueza. Essas mulheres são Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. E aí eu te pergunto, se existisse uma lista de improváveis, o seu nome estaria nela? O meu estaria. O meu nome estaria. Porque quando eu olho para mim, para minha história, para tudo que eu já passei, porque às vezes as pessoas veem muito a aparência. Então, se você olhar a aparência, você vai dizer: a Miriam nunca passou nada. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aqui. Porém, quando eu olho para minha história, para minha vida, eu sei que eu estaria na lista das pessoas improváveis. Eu estaria nessa lista. Mas eu louvo a Deus, porque Ele olhou para mim e Ele disse: tem probabilidade de crescimento para você. Você será o que eu planejei para você. Você não será a sua fraqueza, mas você será uma fonte de força para outras pessoas. Então eu vivo o que ele diz que eu sou e que eu serei. Eu vivo o que ele planejou para mim. Mesmo nós estando nessa lista, mesmo o seu nome estando na lista das pessoas improváveis, continue fiel a Deus. Continue firme no propósito de Deus, porque o Senhor é quem pode fazer o extraordinário na sua vida. Só Ele pode. O que essas 5 mulheres têm em comum? Uma história, um passado. Preste atenção nisso aqui. Tamar deitou-se com o seu sogro. Essa Tamar aqui é a Tamar lá de Gênesis, que se deitou com seu sogro Judá, porque ela se casou com o primeiro filho, o filho morreu, aí ela se casou com o segundo, pela lei do levirato, onde o irmão deve tomar a esposa viúva do irmão que não tem filhos, para assim dar continuidade à história do irmão morto. Então ela se casou com o segundo filho. Quando o segundo filho também morreu, era para se casar com o terceiro, que ainda era muito jovem, porém o pai não permitiu, Judá não permitiu. Claramente já tinham morrido 2 filhos, então ele não permite. O que acontece? Tamar, ela vai se vestir como uma prostituta quando a sua sogra morre. Ela se veste como uma prostituta cultual. As prostitutas cultuais na época, elas se vestiam de branco, com uma faixa azul celeste, o cabelo solto
e ficavam com um dos seios à mostra. Então, era sabedor que aquela mulher não era uma prostituta para valores, para pagamentos, mas sim uma prostituta cultual, ou seja, uma prostituta de templos, uma prostituta que servia deuses, tá? Então ela era uma prostituta cultual. Então Tamar, ela vai se vestir como uma prostituta cultual e vai ficar esperando o seu sogro, que estava em um período de luto, passar. E quando ele passa, ele vai se deitar com Tamar. Ele deita-se com a nora e Tamar vai engravidar. E Tamar engravida de gêmeos. Então essa é a história de Tamar, bem resumida, né? Também temos Raabe. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. A gente sabe bem a história. Moisés vai enviar Josué vai enviar os espias, né? E quando os 2 espias estão em Jericó, o que acontece? Já estão sabendo que eles estão lá e Raabe vai escondê-los. E por escondê-los, ela faz um trato com eles. Vocês vão destruir aqui. Eu sei, eu ouvi falar do poder do seu Deus, mas eu quero que vocês livrem a mim, a minha casa, a minha família. Então este foi o trato feito. Se todos estivessem dentro da casa de Raabe, quando os muros fossem derrubados, Raabe e sua família seriam salvas, e foi isso que aconteceu. E Raabe entra na história do povo de Deus, porque ela passa a viver com o povo de Deus, mas ela era uma prostituta. Ruth era viúva e estrangeira. Ruth vem com sua sogra Noemi de Moabe para Belém, já carregando uma história de viuvez, já carregando uma história de que ela é uma estrangeira que vem da cidade de Moabe. Então, ela vem de uma cidade pagã, de um povo pagão, porém o Senhor vai introduzir a Ruth também na história. Também vamos ter Betseba. Betseba é a mulher que traiu seu marido Urias com o rei Davi. Deitou-se com o rei Davi e engravidou, né? O rei Davi mandou matar o seu esposo para tentar esconder o que havia acontecido. A primeira criança que eles têm morre e depois ela vai ter Salomão, que é o grande rei Salomão. Então, Betseba também inserida foi na história do povo de Deus. E temos Maria, mãe de Jesus, que se viu grávida antes do casamento, ainda sendo virgem, uma menina humilde, pobre, agraciada pelo Senhor, mas que até o momento que é completamente inserida na história que Deus tinha para ela, até que soubessem o plano, Maria devia ser muito apontada, pois estava grávida antes ainda do seu casamento. Nós estamos diante de 5 mulheres improváveis. 5 mulheres onde as pessoas não dariam nada, mas Deus as colocou na história. Tem espaço para mim e para você na história de Deus. Tem espaço para nós na história de Deus. Deus tem algo extraordinário reservado para mim e para você, independente da probabilidade que o mundo dá, independente da fraqueza que você tenha passado. Deus tem uma história junto a dele para você. Elas estão na árvore genealógica mais importante da história do mundo. Elas fazem parte da história de Jesus, dos descendentes do Messias. O seu passado não te define. Com Deus, tudo é novo. Quando eu passo a viver com Deus, eu passo a ter uma novidade de vida, uma nova história. Não que tudo foi apagado, não. Às vezes ainda ficam marcas dos momentos difíceis, mas com Deus somente você terá marcas, só as marcas. Mas as lembranças que te machucam,
os traumas, isso Deus vai apagar. Ele tem esse poder, você só precisa acreditar que ele tem esse poder, porque ele pode fazer isso. Em Deus existe perdão e recomeço. Ele é o Deus do perdão e do recomeço. Em Deus existe. Te machucaram? Ele te cura. Te convenceram que você não tem valor algum? Ele pagou o valor do próprio sangue na cruz por mim e por você, só por nos amar. Ele pagou um alto preço na cruz. Você tem valor. Você tem valor para ele. Você tem valor em Deus e é uma fonte de força em Deus. O tempo que você permanece em Deus, você é forte. Há força em você para mudar. Há força em você para estender a sua mão para que alguém seja transformado através do que Deus fez na sua vida. Há força em você. Miriam, mas eu não sinto isso. Que em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo te toque e você possa entender a fonte de força que você é em Deus para transformar a vida de alguém. Para ajudar alguém, para dizer a alguém que vai ficar tudo bem, porque com você ficou tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós temos um valor nele. Nós temos um valor. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar algum, que você não tem capacidade para fazer nada. Você tem valor sim. Deus te capacita, Deus te ergue, Deus te levanta, você só precisa ficar no centro da vontade de Deus. Não se afaste dele e haverá para você uma fonte de força, mas não se afaste dele. Eu quero pedir hoje uma coisa que eu nunca pedi para vocês, né? Mas vocês vão fazer hoje um desafio. Se olhe, se perceba, se convença. Você é amada. Você é amado. Se convença disso. Se convença disso. Olhe para você. Perceba quem você é. E se convença do amor de Deus sobre a sua vida. Olhe no espelho hoje e diga isso. Abandono, abuso, frustração, defraudação. Eu não te quero na minha vida. Eu te rejeito, eu te expulso. O amor de Deus não me abandona, não me usa, não abusa, não me frustra, não me defrauda. Ele me chama pelo meu nome, me valoriza, me respeita e revela a minha identidade em Deus. Oh, aleluia! O amor de Deus tem esse poder. Olhe para você e expulse tudo que te afasta de Deus. Todos os pensamentos que dizem que você não é capaz. Em Deus você é. Porque não é sobre você, mas é sobre o que você carrega em você. Há um tesouro em você. Oh, aleluia! Olhe para quem você é e reconheça em você. Você é a imagem e semelhança dele. Reconheça essa identidade. Reconheça. Ele não te trata como qualquer um. Ele sabe o teu nome. Ele sabe a tua história. Ele sabe os seus dias. O salmista vai dizer que nas mãos dele estão contados os meus dias. Ele sabe o que ele está fazendo. Confie no Senhor. Confie. Você é uma mulher, um homem de possibilidades. As pessoas vão olhar para você e verão possibilidades. Se a Miriam conseguiu, eu consigo. Se fulano conseguiu, eu vou conseguir. Você não será a sua dor, mas você será uma pessoa de possibilidades. As marcas da sua fraqueza não vão definir o seu futuro.
não vão definir o seu futuro. Jesus perdoou, olha isso, pessoas que tinham passados, que tinham vidas marcadas, que tinham vidas fracassadas. Olha o que Jesus fez. Jesus perdoou a prostituta. Jesus chamou de filha a mulher que era impura, a mulher do fluxo de sangue. Convidou a mulher encurvada há 18 anos para vir para o meio e ter uma novidade de vida com Deus e não viver presa à sua fraqueza, mas sim se tornar uma fonte de força para alguém. Ele se revelou à mulher samaritana que tinha 5 maridos, que vivia uma vida com um passado incerto, são mulheres improváveis, pessoas improváveis, que Jesus olhou e disse: vem comigo, deixe a sua fraqueza, porque comigo ela vai se tornar uma fonte de força. E tudo que você achou que era incapaz, comigo você será capaz de fazer. Jesus vê em nós possibilidades. Jesus vê em nós capacidade. Jesus vê em nós valor. Jesus vê em nós quem de fato nós somos diante dele. Sua fraqueza será uma fonte de força. E aí? Você é improvável? Você se adequa, se vê nessas histórias? Você é improvável? Então, seja muito bem-vindo à família de Deus. Porque o nosso Deus, ele escolhe os improváveis e os transforma em fonte de força para fortalecer a vida de alguém. Não se esqueça, a sua fraqueza será fonte de força. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer por essa instrução, por este ensinamento. O Senhor é tão extraordinário, é tão bom, é tão misericordioso. Está sempre nos ensinando de uma forma clara, objetiva, para que nós possamos entender, Senhor, que nós não somos o que o mundo diz, que nós não somos os que as pessoas dizem, pessoas que têm prazer de ferir, de machucar, que têm prazer em abandonar, em abusar. Deus, nós somos o que o Senhor diz ao nosso respeito, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não abusa, o Senhor nos respeita, o Senhor revela o melhor de nós. Nós carregamos, Deus, o Senhor em nós. Que nós possamos entender a força que nós temos. Que nós possamos entender, Senhor, o que a Tua palavra diz. Que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que eu sempre estou aos pés do Senhor. E o Senhor nos fortalece. Que nós possamos entender que nós não vamos morrer nessa fraqueza, não. Que o nosso passado pecaminoso não definirá o nosso futuro em Ti. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, o Senhor, a Bíblia diz que na cruz o Senhor levou todas as dores, iniquidades, transgressões, o Senhor nos justifica e nada que foi feito no passado antes do Senhor pode nos acusar. Pode nos deixar prisioneiros. Nós vivemos uma nova vida contigo. Nós erguemos as nossas mãos e reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Confessamos que tu és o Filho de Deus e há para nós novidade de vida. Senhor, que nós possamos nos tornar hoje essa fonte de força. Esquecer, ó Pai querido, deixar para trás toda essa fraqueza, todo momento de dor e nos tornar pessoas com possibilidades de ajudar alguém. Senhor, nos ensina, nos instrua a cada dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa tocar o seu coração, que você possa saber que para muitos você pode ser alguém que não vai chegar a lugar algum,
mas com Deus você vai, porque Ele é o Deus que escolhe pessoas improváveis e inclui na lista da sua família. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e eu te espero aqui amanhã.